Cara aluna, caro aluno, o que é uma função horária? Qual é a função horária do movimento uniforme? E para que ela serve? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Muito bom. Movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Ora, se a velocidade é constante, podemos dizer que, neste caso, velocidade média e velocidade instantânea serão a mesma coisa. Um único valor, que nós vamos representar pela letra V. Então, movimento uniforme. Nesse movimento, a velocidade V, que é a velocidade instantânea, vai ser igual à velocidade média, que a gente pode calcular como ΔS sobre ΔT. Tá? Essa fórmula da velocidade média vale para qualquer tipo de movimento, movimento uniforme, movimento variado, não importa. Mas a velocidade média é sempre o deslocamento, a variação da posição, ou seja, ΔS, que é uma posição final, S2, posterior, menos uma posição anterior, num certo intervalo de tempo. T2 menos T1. E a única velocidade que nós temos aqui. Velocidade instantânea, o V vai ser igual à velocidade média. No movimento uniforme, veja, se é um movimento uniforme, se fizermos aqui uma tabela da posição em função do tempo, vamos ter o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. A posição em função do tempo. Vamos supor o tempo em segundos, o espaço em metros. Vamos lá. No instante zero, vamos supor que a posição seja 3 metros. Depois de 1 segundo, 5 metros. 2 segundos, 7 metros. 3 segundos, 9 metros e assim por diante. Tá? Ora, dá para perceber um padrão aqui, não dá? Que a gente tem a cada segundo uma variação aqui de 2 metros. A cada segundo, a posição varia 2 metros. 2 metros, 2 metros. Ora, se a posição varia 2 metros a cada segundo, podemos dizer que, nesse caso, a velocidade é 2 metros por segundo sempre, em qualquer intervalo de tempo. Olha aqui, ó, entre 0 e 3, por exemplo. Então, vamos pegar aqui. T1 é 0. E aí, o S1, 3 metros. Estou pegando esse caso aqui, ó. T2, 3 segundos. E aí o S2, 9 metros. Vamos ver como é que fica a velocidade aqui. Velocidade média, ΔS. S2 menos S1. 9 menos 3. ΔT. T2 menos T1. 3 menos 0. Então, a velocidade média vai ser igual a 6 sobre 3, ou seja, 2 metros por segundo. E aí você poderia fazer isso para qualquer intervalo. Entre 0 e 3, entre 0 e 1, entre 0 e 2, a velocidade que você vai achar sempre vai ser
2 metros por segundo. Velocidade, portanto, constante, 2 metros por segundo. Este é um movimento uniforme. Muito bom. Descobrimos aqui, então, a velocidade. E a posição inicial? Ora, posição inicial é a posição em que o móvel está quando começamos a marcar o tempo. No caso aqui, t igual a 0, 3 segundos. Então, posso dizer aqui que o S0, coloca aqui em vermelho, S0 é igual a 3 metros. Temos a posição inicial e temos a velocidade, o valor da velocidade. Velocidade média e velocidade instantânea. 2 metros por segundo e posição inicial, 3 metros. Muito bom. Se eu quiser achar a posição no instante 4 segundos, é só somar 2 aqui, 11 metros. Depois, 5 segundos, 13 metros, e assim por diante. Assim eu consigo descobrir a posição em qualquer instante. É só somar 2 metros a cada segundo. Perfeito. Agora, e se eu quiser saber qual vai ser o movimento desse móvel daqui a 1000 segundos? Ora, vou ter que fazer isso aqui 1000 vezes. 1 milhão de segundos. Ah, mas professor, você pode dizer o que vai ficar andando com a mesma velocidade depois de 1 milhão de segundos? Ah, veja. Há algumas décadas foi lançada uma sonda espacial, a Voyager, que ela está viajando há muito tempo, já saiu do sistema solar. E como não há nenhuma força de atração sobre ela, ou as forças são desprezíveis, ela mantém a sua velocidade constante. Portanto, ela está viajando com a mesma velocidade há décadas. Se eu quiser saber qual é a posição dela em relação à Terra, supondo a Terra como posição inicial, usando essa tabela, eu vou demorar muito tempo. Tá? Muito tempo. Tem que fazer um por um até chegar lá. Então, tem que existir um método mais fácil. Tem que existir uma forma mais fácil de descobrir a posição de um corpo depois de muito tempo. Aí que entra a função horária. Muito bom. Então, a função horária serve para isso, para descobrir a posição de um objeto em qualquer instante. Vamos supor um objeto que tenha a seguinte função horária. S igual a 4 mais 5t. Vamos supor aqui o espaço em metros e o tempo em segundos. Esse aqui é um exemplo de função horária. Tá? Vamos supor que ele tem essa função aqui. Ora, se o t for 0, S igual 4 mais 5 vezes 0, S igual a 4 metros. Então, descobri para t igual a 0 qual a posição. Função horária da posição. Se eu quiser descobrir aqui, a posição para t igual a 2 segundos agora. Vamos ver. S é igual a 4 mais 5 vezes 2. S é igual a 5 vezes 2, 10, mais 4, 14 metros. Ah, mas aí você é tranquilo, para isso não precisava fazer. Ah, mas se eu quiser descobrir agora a posição para t igual a 1000 segundos. Lembra? Se eu fosse fazer pela tabela, aqui, tem que fazer contando até 1000. Ia demorar muito. Assim eu consigo. S é igual a 4
mais 5 vezes 1.000. Lembrando das regras, né? Primeiro multiplica, depois soma. S é igual a 4 mais 5.000. Temos aqui que S é igual a 5.004 metros. Ou seja, para qualquer instante eu consigo achar a posição se eu souber a função horária, a expressão que relaciona a posição S com o tempo T. E aí, para cada tempo, para cada instante, eu consigo achar a posição. E também, para cada posição, consigo achar o tempo. Nesse caso aqui, ó, vamos supor... Então, aqui a função horária, no nosso exemplo, S é igual, qual que era? 4 mais 5t. 4 mais 5t. Vamos supor, eu quero saber qual instante em que S é igual a 24 metros. Vamos ver, agora ao contrário. Eu tenho a posição, eu quero saber o instante em que isso acontece. Aqui, ó. S é igual a 24 metros. Em que instante isso acontece? Só substituir. 24 é igual a 4 mais 5t. Passo 4 para o outro lado, 24 menos 4 é igual a 5t. 24 menos 4 dá 20, igual a 5t. Passa o 5 dividindo. 20 sobre 5 é igual a t. Portanto, t é igual a 4 segundos, que é 20 dividido por 5. De novo, se eu sei qual é a função horária do movimento, para cada instante eu acho uma posição. E para cada posição eu acho o instante correspondente. Então ela é muito útil, é uma expressão. Aqui, no caso aqui, o espaço, lembrando, sempre em unidades importantes, espaço em metros, tempo em segundos. Tá? Então, é uma expressão e ela é muito útil para análise de movimento. De novo, senão eu teria que fazer uma tabela passo a passo para descobrir isso para movimento uniforme. Mas existem funções horárias de outros tipos de movimento uniformemente variado, por exemplo. Tá? E aí ficaria muito mais complicado para achar. Então, ela é uma expressão útil. Bom, agora, como determinar a função horária do movimento uniforme? Então, vamos lá. Lembrando que no movimento uniforme, a velocidade instantânea, a velocidade em cada instante, é igual à velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Isso vale para o movimento uniforme. Para o movimento uniforme vale isso aqui. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, a gente sempre fala, né, que o ΔS é uma posição posterior menos uma posição anterior. E o ΔT é igual a um instante posterior menos um instante anterior. Bom, vamos considerar aqui um instante anterior como um instante anterior, o T1, como um instante zero. E vou considerar esse instante zero como zero. T0 eu chamar de zero. E um instante anterior como a posição inicial. E aí, deixa assim. Tá? Então, o S1 vai ser o S0 e o T1 vai ser o T0 que eu vou chamar de zero. Muito bom. E o S2 e o T2? S2 vai ser uma posição genérica, vou chamar de S.
E o T2? Um instante genérico, que eu vou chamar de T. Com isso, a minha velocidade vai ser ΔS, posição final, S, menos posição inicial ou anterior, agora é o S0. E o ΔT, um instante T genérico, que é o T2, menos T0, que eu considerei como zero. Portanto, zero aqui. Muito bom. Assim, temos o seguinte, que V igual, ou S, V, né? S não. S e não V. Existe função horária da velocidade também, tá? Mas aqui nós estamos vendo a função horária da posição do movimento uniforme. S é igual, ou ΔS é igual S menos S0 sobre T, porque o T0 deu zero. Eita, estou errando aqui. Velocidade média, né? Não ΔS. O V é igual a S menos S0 sobre T. Muito bom. Lembrando, velocidade média e velocidade instantânea é a mesma coisa. Agora passo o T multiplicando. V vezes T é igual a S menos S0. Passo S0 para o outro lado. S0 mais VT igual a S. Invertendo aqui, posso inverter, né? Então, teremos que S é igual a S0 mais VT. Função horária do movimento uniforme. A famosa equação do sorvete. Pessoal, olha, nada contra jeitos de decorar forma, nomes, etc., frases. Só que só decorar, esse é o sorvete, esse é o sorvete, isso não adianta nada, tá? Isso te ajuda a decorar uma forma, mas é importante, além de decorar a forma, saber usá-la. Então vamos entender o que é cada coisa aqui. S igual a S0 mais VT. Voltando. Então, vou dar alguns exemplos. Vamos supor, aqui, ó, que a posição inicial seja 5 quilômetros, tá? E a velocidade constante 10 quilômetros por hora. Deixa eu apagar aqui para poder ver melhor. O S0, então, 5 quilômetros e a velocidade 10 quilômetros por hora. S é igual a S0 mais VT. Função horária desse movimento, S igual a S0, 5 mais velocidade 10 vezes T. Espaço em quilômetros, unidades, muito importante, T em horas. Acabou aqui. Professor, não é para resolver? Não, está resolvido. Se eu quero a função horária, é uma expressão. E aí está resolvido. Lógico que aí, a partir dessa função horária, eu consigo descobrir uma série de coisas. Por exemplo, então vamos colocar aqui, T em horas, S em quilômetros. Vamos supor, depois de 1 hora, qual a posição? Vamos lá. Para T igual a 1 hora, S é igual 5 mais 10 vezes 1. Substituo T por 1. 10 vezes 1, 10, mais 5, 15. 15 quilômetros. Eu quero saber agora quando ele vai estar na posição 25 quilômetros. Aí eu substituo no lugar do S, 25.
25 é igual a 5 mais 10t. Passo 5 para o outro lado. Teremos que 25 menos 5, 20, é igual a 10t. T igual a 2 horas. Tá? Então, depois de 2 horas, vai estar no quilômetro 25. Ou seja, sabendo essa expressão aqui, S igual a 5 mais dst, S em quilômetros, tempo em hora, em qualquer instante que ele mantenha esse tipo de movimento, eu sei a posição. E, sabendo a posição, eu sei quando que ele vai chegar. Essa é a utilidade da função horária, especificamente da função horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Resumindo, tá? Se nós temos um movimento uniforme, você consegue descobrir a função horária dele, sabendo a posição inicial e a velocidade. Você vai ter uma expressão e acabou o problema. A partir dessa expressão, você consegue descobrir em cada instante qual a posição que ele vai ocupar ou quando ele vai ocupar uma certa posição. É isso que nós temos por hoje e até uma próxima.